Nada, a completa ausência de qualquer coisa. Nós, humanos, acreditamos que algo deve ter existido para que outra coisa existisse. Então, como tudo começou? Dizemos que começou do nada, mas o nada não pode simplesmente se transformar em algo, certo? No vasto espaço cósmico, onde galáxias brilham e buracos negros devoram matéria, existe um conceito intrigante, o nada. Isso não é apenas uma ideia filosófica, é uma parte fundamental da nossa compreensão do universo, e tem cativado cientistas e pensadores por eras. Imagine um lugar no espaço onde não há quase nada, sem estrelas, sem planetas, apenas vazio. É um pouco como um canto quieto do universo onde as regras usuais da física não funcionam da mesma forma. Junte-se a nós em uma viagem por esse vazio cósmico misterioso, onde encontraremos as intrigantes profundezas do espaço, exploraremos tecnologias de ponta e desvendaremos as camadas do enigma que é o nada. O conceito de nada parece paradoxal, e ainda assim é um conceito essencial no campo da cosmologia avançada e da ciência. Para aqueles que buscam desvendar os mistérios do universo, entender o que realmente significa o nada na vastidão do espaço é o primeiro passo para desvendar o enigmático tecido do cosmos. À primeira vista, pode-se imaginar o vazio do espaço como um vácuo puro, desprovido de qualquer matéria ou energia. Embora essa noção capture uma certa simplicidade, ela fica aquém da realidade intrincada que descobrimos por meio da exploração científica. Na cosmologia moderna, o nada no espaço está longe de ser um vazio absoluto. Em vez disso, é um terreno sutil e complexo que desafia nossas noções preconcebidas. Vamos explorar esse conceito pela lente da ciência. Contrário à intuição comum, o vácuo do espaço não está realmente vazio, ele está repleto de flutuações quânticas, um fenômeno em que partículas e antipartículas surgem espontaneamente e se aniquilam. Essas flutuações conferem um caráter dinâmico e em constante mudança ao suposto vazio. O espaço está intrinsecamente ligado ao tecido do espaço-tempo. Conforme descrito pela teoria da relatividade geral de Einstein. Mesmo em regiões sem massa visível, a presença de objetos massivos pode distorcer o espaço-tempo, afetando a trajetória dos objetos próximos. Quando olhamos para o espaço, podemos detectar o eco tênue do próprio Big Bang. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas é uma relíquia do universo primitivo, um sussurro suave nos lembrando de que o espaço nem sempre foi como percebemos hoje. Apesar dos nossos avanços na compreensão, o conceito de nada no espaço continua a perplexar cientistas e filósofos. Circulam rumores sobre a possibilidade de regiões onde a densidade da matéria se aproxima do verdadeiro nada, mas essas especulações permanecem nas margens da cosmologia. Uma ideia intrigante sugere que pode haver regiões no universo onde a densidade da matéria é incrivelmente baixa, beirando o vazio. Esses vazios hipotéticos, se existirem, poderiam oferecer insights cruciais sobre a própria natureza do espaço. O espaço vazio é realmente desprovido de toda matéria e energia? Esta pergunta aparentemente simples abre uma caixa de Pandora de revelações científicas e reflexões filosóficas. No reino da sabedoria convencional, o vazio do espaço é frequentemente imaginado como um vácuo puro ou uma tela estéril sem o menor indício de matéria ou energia. É uma noção atraente que se encaixa perfeitamente na nossa compreensão humana do vazio. No entanto, à medida que mergulhamos mais profundamente nas fronteiras da cosmologia, descobrimos que a realidade é muito mais intrincada e sedutora do que jamais poderíamos ter imaginado. No mundo da mecânica quântica, o reino subatômico que governa o comportamento das partículas nas menores escalas, encontramos um conceito que desafia a própria essência do nada. Esse conceito é conhecido como flutuações quânticas, e nos diz que, mesmo nos cantos mais desolados do espaço, partículas e antipartículas podem surgir espontaneamente, envolver-se em uma dança fugaz e se aniquilar em um piscar cósmico. Esses eventos minúsculos e efêmeros desafiam nossa compreensão convencional de vazio e dão vida ao vazio, criando uma tela dinâmica e em constante mudança. Além disso, a teoria da relatividade geral, formulada pelo gênio de Albert Einstein, nos ensina que espaço e tempo estão intrinsecamente entrelaçados em um tecido quadridimensional conhecido como espaço-tempo. A presença de objetos massivos, como planetas, estrelas ou até buracos negros, pode distorcer esse tecido, influenciando a trajetória dos objetos próximos.
Nesse sentido, a noção de um espaço completamente vazio e inalterado torna-se um sonho ilusório. Como nada se relaciona com a enigmática presença da matéria escura, e o que isso revela sobre o intrincado tecido do universo? Para enfrentar esse enigma cósmico, devemos primeiro entender a essência da própria matéria escura. Diferentemente da matéria comum, que compõe estrelas, planetas e galáxias, a matéria escura permanece oculta aos nossos sentidos, revelando sua presença apenas através das forças gravitacionais que exerce. Em essência, é a personificação última do nada, no sentido de que escapa à observação direta e desafia as descrições tradicionais da matéria. A existência da matéria escura tornou-se evidente através da observação das galáxias e seus movimentos. A atração gravitacional exercida pela matéria visível sozinha não poderia explicar o comportamento observado dessas galáxias. Para preencher essa lacuna, os cientistas propuseram a existência de uma substância invisível e intangível, matéria escura que preenche os vazios cósmicos e mantém as galáxias unidas. Esse nada enigmático da matéria escura desafia a nossa compreensão convencional de vazio. Ela se oculta na invisibilidade, no entanto, controla as redes cósmicas, moldando a própria estrutura do universo. É um exemplo primário de como o nada pode ser cientificamente significativo e profundamente influente. Dentro da teia cósmica, a matéria escura forma vastos filamentos e halos, criando a estrutura sobre a qual galáxias e aglomerados de galáxias se organizam. Sem a presença da matéria escura, o universo como conhecemos seria drasticamente diferente. O cosmos careceria da cola gravitacional necessária para formar os corpos celestes que têm cativado a imaginação humana por eras. A teoria do Big Bang postula que o universo como conhecemos começou como uma singularidade, um ponto de densidade e temperatura infinitas, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Foi um momento de criação cósmica, um evento onde o tecido do espaço e do tempo em si nasceu do que poderia ser considerado a nada em termos convencionais. Mas como essa teoria, que descreve o nascimento explosivo do nosso universo, se relaciona com o conceito de nada? Para entender isso, devemos primeiro compreender a natureza da singularidade no momento do Big Bang. A singularidade representa um estado onde as leis da física se quebram. É um ponto de densidade infinita e volume zero, desafiando nossa compreensão usual de matéria e espaço. Nesse sentido, a singularidade pode ser vista como uma manifestação do nada, um ponto onde o universo estava desprovido de sua estrutura e dimensões familiares. No entanto, esse aparente nada estava repleto de potencial. À medida que o universo se expandiu a partir dessa singularidade, passou por uma fase rápida de inflação, durante a qual o próprio espaço se expandiu exponencialmente. Em um piscar de olhos, o universo se transformou de um estado de nada cósmico para um caldeirão fervilhante de energia, partículas e as forças fundamentais que governam nossa realidade. Durante os momentos iniciais do Big Bang, o universo era incrivelmente quente e denso, assemelhando-se a uma sopa primordial de partículas e radiação. Em uma fração de segundo, passou por uma série de transformações, incluindo a nucleossíntese, onde os primeiros núcleos atômicos se formaram. Essa evolução cósmica levou, em última análise, ao surgimento de estrelas, galáxias e a estrutura intricada que observamos no cosmos hoje. Nesse contexto, o conceito de nada assume um caráter dinâmico e em evolução. Não é um vazio estagnado, mas uma tela sobre a qual o universo pinta sua própria história, uma história que começou com o nascimento explosivo do cosmos. O vácuo do espaço contém alguma partícula ou campo? A questão de saber se o vácuo do espaço realmente constitui um vazio, desprovido de partículas ou campos, é uma pedra angular da cosmologia avançada. À primeira vista, podemos ser tentados a imaginar o vácuo do espaço como um vazio, uma vasta extensão desprovida de matéria ou energia. No entanto, à medida que mergulhamos no profundo mundo da mecânica quântica, encontramos uma revelação notável: o vácuo não é tão vazio quanto nossa intuição clássica sugere. A mecânica quântica, a estrutura que governa o comportamento das partículas nas menores escalas, revela um reino de atividade extraordinária dentro do suposto vazio do espaço. Aqui, o vácuo está longe de ser silencioso, ele está repleto do que os cientistas chamam de flutuações quânticas. Essas flutuações são como as sutis ondulações na superfície de um lago tranquilo,
exceto que se manifestam no nível subatômico. Dentro dessas flutuações quânticas, partículas e suas antipartículas se envolvem em uma dança fugaz e efêmera de existência. Elas emergem espontaneamente do vácuo, apenas para colidir e se aniquilar em um breve balé cósmico. Esses eventos transitórios desafiam nossa compreensão clássica de vazio e revelam uma tapeçaria dinâmica e em constante mudança dentro do vácuo. Além disso, o vácuo do espaço não é meramente um pano de fundo passivo, mas um jogador integral no cosmos. Ele abriga campos que governam as forças fundamentais do universo, como o campo eletromagnético. Esses campos se estendem por todo o espaço, permeando até mesmo regiões que poderíamos perceber como vazias. No campo da cosmologia avançada, torna-se evidente que o vácuo do espaço está longe de ser um verdadeiro vazio. É uma arena dinâmica onde a fronteira entre nada e algo se confunde. O vácuo está vivo com as flutuações quânticas de partículas e campos, desafiando nossas noções preconcebidas de vazio. Além disso, esse conceito tem implicações práticas. Cientistas aproveitam a energia inerente a essas flutuações quânticas por meio de um fenômeno conhecido como efeito Casimir. Quando duas placas condutoras paralelas são colocadas próximas uma da outra em um vácuo, elas experimentam uma atração minúscula, mas mensurável, devido à supressão de certas flutuações do vácuo entre elas. Esse efeito, embora sutil, demonstra as consequências tangíveis do nada dentro do vácuo. Qual é o papel da matéria escura na ideia de nada no universo? A matéria escura, essa substância elusiva que constitui uma parte significativa da massa do universo, tece uma história intrincada de nada e do impacto profundo que exerce no cosmos. Diferentemente da matéria familiar que compõe estrelas, planetas e galáxias, a matéria escura permanece invisível aos nossos sentidos. Ela se recusa a interagir com a luz, tornando-se indetectável por meio de observações convencionais, mas sua presença gravitacional é inegável, exercendo uma influência poderosa no palco cósmico. Essa natureza paradoxal faz da matéria escura uma candidata primordial para explorar o papel do nada no universo. Na vasta teia cósmica, onde as galáxias se aglomeram como joias no céu noturno, a matéria escura forma a estrutura oculta que sustenta o universo visível. Ela ocupa os vazios cósmicos e tece fios invisíveis que conectam as galáxias, servindo como a cola cósmica que as mantém unidas. Essa conexão entre as galáxias seria impossível sem a presença da matéria escura, uma substância que permanece escondida dentro do tecido do espaço. O papel da matéria escura torna-se ainda mais intrigante quando consideramos a dança cósmica das galáxias enquanto giram dentro de aglomerados galácticos. A atração gravitacional da matéria visível por si só não seria suficiente para mantê-las de se afastarem. É a mão invisível da matéria escura, com sua imensa influência gravitacional, que impede essas galáxias de se dispersarem nos vazios cósmicos. Nesse sentido, a matéria escura transforma o aparente nada do espaço em um palco dinâmico sobre o qual as galáxias realizam seu balé celestial. Além disso, a ideia de nada assume novas dimensões quando examinamos o cosmos nas maiores escalas. Simulações em computador e observações revelam vastos filamentos cósmicos, como tentáculos de uma intricada teia cósmica, onde a matéria escura se concentra. Esses filamentos guiam o fluxo da matéria comum, orquestrando a formação de galáxias e a distribuição de estruturas cósmicas em uma escala grandiosa. Nesses espaços aparentemente vazios, a matéria escura é a arquiteta, moldando a própria estrutura do universo. O papel da matéria escura no conceito de nada transcende o mero vazio. É um lembrete de que, dentro dos vazios cósmicos e na aparente vastidão do espaço, existe uma presença invisível, mas poderosa, que influencia o destino e a estrutura do cosmos. A matéria escura nos convida a contemplar a profunda interação entre o nada e as forças ocultas que esculpem o universo, ressaltando que, mesmo nas regiões aparentemente mais vazias do cosmos, há muito mais do que os olhos podem ver. O espaço pode algum dia estar realmente vazio? A resposta está no persistente sussurro da radiação cósmica de fundo, um fenômeno que desafia nosso conceito de vazio absoluto. A radiação cósmica de fundo, frequentemente referida como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, serve como um relicário indelével dos primeiros momentos do nosso universo. É o brilho remanescente do próprio Big Bang,
um eco cósmico que reverbera pelo cosmos, e um testemunho do legado duradouro da explosão primordial que deu origem ao nosso universo. Para entender a conexão entre o nada e a radiação cósmica de fundo, devemos voltar no tempo aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. Naquele momento da criação cósmica, o universo era um caldeirão fervente de energia e matéria, inimaginavelmente quente e denso. Fótons, as partículas de luz, eram continuamente emitidos e absorvidos em uma dança turbulenta, criando uma névoa ofuscante e opaca que obscurecia o conteúdo do universo. À medida que o universo se expandia e esfriava, aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, uma transformação notável ocorreu quando o cosmos passou de um estado de energia e densidade quase infinitas para um de relativa tranquilidade. Os fótons, antes fortemente entrelaçados com a matéria, ganharam liberdade para atravessar o espaço sem interação constante. Esse marco cósmico é conhecido como recombinação. Os fótons, agora livres das amarras da matéria, embarcaram em uma jornada temporal pelo universo em expansão. Hoje, os percebemos como a radiação cósmica de fundo em micro-onda, um leve brilho de radiação que preenche todos os cantos do cosmos. É como se o universo carregasse dentro de si uma memória silenciosa de seu nascimento ardente. Essa radiação de fundo, que banha o cosmos a uma temperatura gelada de aproximadamente 2,7 graus acima do zero absoluto, é uma prova de que o espaço nunca pode estar realmente vazio. Mesmo nas regiões mais isoladas e remotas do universo, o eco do Big Bang persiste. A descoberta da radiação cósmica de fundo em 1965 por Arno Penzias e Robert Wilson marcou um momento crucial em nossa compreensão da história do universo. Ela forneceu evidências convincentes para a teoria do Big Bang e confirmou a existência de uma estrutura cósmica que se estende muito além da matéria visível no universo. Portanto, quando ponderamos se o espaço pode algum dia estar realmente vazio, a radiação cósmica de fundo serve como um lembrete retumbante de que, mesmo nos aparentes vazios do cosmos, vestígios de seu passado vibrante perduram. Como as flutuações quânticas desafiam a noção de vazio absoluto. Na escala quântica, onde partículas e forças se envolvem em um balé de probabilidades, o nada se torna uma arena dinâmica e vibrante. A mecânica quântica, o ramo da física que governa o comportamento das partículas nas menores escalas, revela uma verdade fundamental, e mesmo na ausência de matéria ou energia, o vácuo do espaço está longe de estar vazio. As flutuações quânticas, como as suaves ondulações na superfície de um lago sereno, são a essência dessa atividade cósmica. No vácuo aparentemente vazio do espaço, partículas e suas contrapartes de antimatéria surgem espontaneamente, formando-se e aniquilando-se brevemente em uma dança de criação e destruição. Esses eventos efêmeros são regidos pelo princípio da incerteza de Heisenberg, que permite que as partículas momentaneamente desafiem as restrições do nada surgindo do vazio antes de desaparecerem de volta nele. Essas flutuações quânticas desafiam a própria noção de vazio absoluto, pois imbuem o vácuo com energia e vitalidade palpáveis. É como se o vácuo possuísse uma vitalidade latente, onde partículas se manifestam a partir do nada e retornam ao nada, deixando para trás uma impressão sutil no tecido do espaço. As flutuações quânticas não são meras abstrações teóricas, elas têm consequências práticas, impactando o comportamento de partículas e campos no nível quântico. Por exemplo, elas dão origem ao fenômeno da energia do vácuo, uma forma de energia inerente ao próprio vácuo. Acredita-se que essa energia do vácuo desempenha um papel na expansão acelerada do universo, como observado em medições cósmicas. Além disso, as flutuações quânticas têm efeitos tangíveis no comportamento das partículas, afetando as previsões das teorias de campos quânticos e o comportamento das partículas subatômicas em experimentos laboratoriais. Essas flutuações são responsáveis por fenômenos como o efeito Casimir, onde duas placas paralelas e próximas experimentam uma atração minúscula, mas mensurável, devido à supressão de certas flutuações do vácuo entre elas. Existem regiões do espaço onde a densidade da matéria é extremamente baixa, aproximando-se do nada? Para responder a isso, devemos primeiro reconhecer a surpreendente diversidade das paisagens cósmicas. Nosso universo é uma tapeçaria tecida com o tecido da matéria e da energia, uma rede intrincada de galáxias, estrelas e fenômenos celestiais. No entanto,
Em meio a essa grandeza cósmica, encontramos regiões onde a densidade da matéria diminui a níveis que desafiam nossa intuição terrestre. Um desses domínios são os vastos vazios cósmicos, amplas e aparentemente vazias regiões dentro da tapeçaria cósmica. Nesses vazios, as galáxias são escassas, e a densidade da matéria é significativamente menor do que nos bairros galácticos agitados. Esses vazios colossais se estendem por milhões de anos-luz, e para um observador casual, eles podem parecer desertos cósmicos, aproximando-se de um estado de nulidade. No entanto, a realidade é mais complexa. Mesmo nesses vastos vazios, onde as galáxias são raras, ainda existe um leve traço de matéria, galáxias individuais, poeira cósmica e a presença etérea da matéria escura. A matéria escura, uma substância misteriosa que constitui uma porção significativa da massa do universo, exerce sua influência gravitacional mesmo nas regiões mais vazias, tecendo um fio invisível através dos vazios. Em uma escala maior, o próprio universo está se expandindo, e essa expansão tem implicações profundas para o conceito de nada. À medida que as galáxias se afastam umas das outras devido à expansão do universo, regiões que antes eram repletas de matéria tornam-se mais esparsamente povoadas. A densidade da matéria nessas regiões diminui ao longo do tempo cósmico, aproximando-se de um estado que poderia ser percebido como nulidade em comparação com as regiões densamente povoadas do cosmos. No entanto, mesmo nas expansões cósmicas mais esparsamente povoadas, permanece uma presença sutil, fótons de luz viajando pelo cosmos, radiação cósmica de fundo em micro-ondas e os leves sussurros de partículas primordiais. Esses traços, embora extremamente tênues, persistem, nos lembrando de que, mesmo nas regiões mais remotas e vazias do universo, nada é um conceito difícil de definir com absoluta certeza. Existe uma conexão entre o conceito de nada e a expansão do universo? A noção de nada se entrelaça com um dos fenômenos cósmicos mais profundos da expansão do universo. Essa conexão revela uma história fascinante que cativa nossa imaginação e desvenda a intrincada interação entre o conceito de vazio e a evolução do cosmos. Nossa jornada começa com uma realização fundamental: o universo não é estático, mas dinâmico. Galáxias, como ilhas celestes, não estão fixas no espaço, ao contrário, elas estão em movimento perpétuo, afastando-se umas das outras de forma constante. Essa coreografia cósmica, conhecida como a expansão do universo, é uma peça-chave do quebra-cabeça que liga o conceito de nada à vasta expansão cósmica. A história dessa conexão se desenrola enquanto olhamos para o passado distante, aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. O universo experimentou um evento de monumental importância, o Big Bang. Ele marcou o nascimento explosivo do nosso universo a partir de uma singularidade. Um ponto de densidade e temperatura infinitas. Naquele momento preciso, o universo estava desprovido das estruturas e da matéria que observamos hoje era, em certo sentido, um estado de nulidade cósmica. À medida que o universo irrompeu na existência, ele era inimaginavelmente quente e denso, um caldeirão fervente de energia e radiação. Nos primeiros momentos, partículas e forças participaram de uma sinfonia cósmica que desafia a nossa compreensão terrestre. No entanto, à medida que o universo se expandia, ele começou a esfriar, entrando em uma fase conhecida como recombinação, aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang. Durante a recombinação, ocorreu um evento transformador e a temperatura do universo caiu o suficiente para que os elétrons se combinassem com prótons, formando os primeiros átomos de hidrogênio. Isso marcou a transição de um plasma de partículas carregadas para um gás neutro e transparente. Pela primeira vez, o cosmos se tornou o lugar onde a luz podia atravessar o espaço sem dispersão contínua. Essa transição é a chave para entender a conexão entre o nada e a expansão do universo, pois permitiu que a luz viajasse livremente pelo espaço, carregando consigo os primeiros fótons da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Hoje, esses fótons permeiam todos os cantos do universo, servindo como um relicário duradouro do Big Bang. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, em essência, uma imagem instantânea do passado do universo, uma cápsula do tempo de uma era em que o cosmos era um mar fervente de energia e matéria. Sua existência,
E o fato de podermos observá-la destaca a conexão profunda entre o conceito de nulidade no início do universo e a expansão contínua do cosmos. O papel do nada na formação de galáxias e estrelas. Para compreender a conexão entre o conceito de nada no espaço e a formação de galáxias e estrelas, devemos primeiro considerar o estado primordial do universo momentos após o Big Bang, um evento cataclísmico que marcou o nascimento do universo aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. Naquele instante, o cosmos era um mar em expansão rápida, incrivelmente quente, de energia e partículas fundamentais em um estado de densidade e temperatura extremas. Mas, à medida que o universo continuava a se expandir e esfriar, a gravidade emergiu como uma força dominante, dando origem à formação de estruturas. Essas estruturas começaram como pequenas flutuações na densidade da matéria dentro da sopa primordial de partículas do universo. Embora minúsculas, essas flutuações carregavam implicações profundas para o futuro. À medida que o universo envelhecia, a gravidade puxava suavemente a matéria para regiões onde essas flutuações eram ligeiramente mais densas do que suas vizinhanças. Ao longo de eras, essas regiões cresceram, formando a estrutura cósmica para as galáxias. É como se as sementes das galáxias fossem semeadas no próprio tecido do espaço, dentro da aparente nulidade. Dentro dessas estruturas primordiais, gás e poeira gradualmente se acumularam, coalescendo em imensas nuvens de matéria. A atração incessante da gravidade fez com que essas nuvens se condensassem ainda mais, levando ao nascimento de estrelas. No coração dessas estrelas recém-nascidas, a fusão nuclear se acendeu, banhando o cosmos no brilho quente da luz estelar. Galáxias, cada uma contendo bilhões ou até trilhões de estrelas, formaram-se como cidades cósmicas dentro dos vastos vazios cósmicos. Essas galáxias, que variam de espirais elegantes a elípticas enigmáticas, tornaram-se os epicentros da atividade cósmica, suas interações gravitacionais moldando o próprio destino do universo. Assim, o conceito de nada no espaço, longe de representar o vazio, emerge como uma tela sobre a qual a magnífica tapeçaria de galáxias e estrelas é tecida. É a vastidão entre as estruturas cósmicas que permite a existência dessas entidades. Na verdade, sem a aparente nulidade do espaço, galáxias e estrelas não teriam um palco cósmico onde desempenhar seu balé celestial. A conexão entre o nada e a formação de galáxias e estrelas destaca a intricada complexidade do cosmos, onde o vazio não é uma ausência, mas um pano de fundo necessário contra o qual a narrativa cósmica se desenrola. O papel da nulidade é na criação de buracos negros. A ausência de matéria em certas partes do espaço contribui para a criação de buracos negros? Buracos negros, frequentemente descritos como abismos cósmicos dos quais nada pode escapar, nascem através de uma complexa interação entre a gravidade e a ausência de matéria. Esses enigmáticos objetos celestes há muito tempo capturam a imaginação de astrônomos e cientistas, servindo como portais para o coração da cosmologia avançada. A jornada para entender a conexão entre a nulidade e os buracos negros começa com estrelas massivas. Estrelas, aquelas brilhantes luzes no céu noturno, têm uma vida finita. Quando uma estrela massiva chega ao fim de seu combustível nuclear, ela passa por um evento cataclísmico conhecido como supernova. O núcleo da estrela colapsa sob a força da gravidade, criando uma região incrivelmente densa e compacta. Nesse momento de morte estelar, se a massa do núcleo exceder um limite crítico, ele não pode resistir ao puxão implacável da gravidade. Em um instante, o núcleo implode, condensando-se em um ponto infinitesimal de densidade infinita, um evento conhecido como colapso gravitacional. Nesse momento, a nulidade se torna um cadinho cósmico para o nascimento de um buraco negro. À medida que o núcleo colapsa, ele forma uma região de gravidade tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar de sua influência, conhecida como horizonte de eventos. Isso marca a fronteira entre o universo observável e o reino misterioso do buraco negro. Buracos negros vêm em vários tamanhos, desde buracos negros de massa estelar, formados a partir dos restos de estrelas massivas, até buracos negros supermassivos, que residem nos centros das galáxias e contêm milhões ou até bilhões de vezes a massa do nosso Sol. O processo de sua formação, no entanto, permanece enraizado na ausência de matéria. Em regiões do espaço onde a matéria é escassa,
Como os vazios entre as galáxias, as condições para a formação de buracos negros tornam-se menos frequentes, mas não impossíveis. Colisões estelares e interações nessas regiões isoladas podem levar à formação de estrelas massivas, preparando o palco para o futuro nascimento de buracos negros. Além disso, a vasta paisagem cósmica oferece amplas oportunidades para o nascimento de buracos negros supermassivos. Acredita-se que esses gigantes se formam ao longo de épocas cósmicas à medida que a matéria se acumula sobre eles, gradualmente construindo sua massa colossal. Debates filosóficos sobre o nada no espaço. Os debates filosóficos em torno da ideia de nada no espaço lembram as antigas indagações sobre a natureza da existência, as origens do universo e a própria essência da realidade. No cerne desses debates está a questão fundamental: e o nada pode realmente existir, ou é meramente um vazio conceitual que nossas mentes evocam para lidar com a ausência de matéria e energia? Uma perspectiva postula que o nada no espaço não é um vazio, mas sim uma complexa tapeçaria de flutuações quânticas, sutis ondulações no tecido do espaço-tempo e o resíduo de fenômenos cósmicos. Nessa visão, mesmo as regiões mais aparentemente vazias do cosmos estão repletas de atividade quântica, desafiando a noção de um verdadeiro vazio. Por outro lado, outro ponto de vista filosófico sugere que o nada representa a ausência da própria existência, um conceito além da compreensão humana. Isso levanta questões sobre a própria natureza do nada e se ele pode ser definido ou quantificado cientificamente. Esses debates filosóficos se estendem às implicações do nada no espaço, levando-nos a considerar o papel da nulidade na grande narrativa do cosmos. A aparente vacuidade do espaço serve como uma tela sobre a qual o universo pinta sua história intrincada, ou é um vazio cósmico que nos convida a contemplar os limites da compreensão humana. Além disso, o conceito de nada no espaço se entrelaça com antigas indagações sobre a existência de vida extraterrestre e a potencial habitabilidade de planetas distantes. Filósofos e cientistas ponderam se regiões de aparente nulidade cósmica poderiam abrigar vida além do nosso planeta, levantando questões profundas sobre a natureza da própria vida. A evolução do nosso entendimento do nada no cosmos. Como o nosso entendimento do nada no cosmos evoluiu ao longo do tempo. Através de descobertas científicas e teorias, o conceito de nada foi muitas vezes entrelaçado com reflexões filosóficas e teológicas, envolto no misticismo dos céus. O firmamento era visto como um símbolo de permanência e ordem, com pouco espaço para a ideia de um vazio cósmico. No entanto, com o advento da revolução científica, o olhar da humanidade mudou do reino do abstrato para o empírico. Astrônomos pioneiros como Galileu Galilei voltaram seus telescópios para os céus, revelando um cosmos repleto de corpos celestes. Essa nova precisão observacional destruiu percepções antigas de um universo desprovido de atividade. Com a chegada do século XX, uma nova era de investigação científica começou, e o conceito de nada no cosmos passou por uma transformação notável. O desenvolvimento da teoria da relatividade por Albert Einstein e da mecânica quântica por Max Planck e outros trouxe insights revolucionários. As equações de Einstein revelaram a natureza dinâmica do espaço-tempo, enquanto a mecânica quântica iluminou as flutuações quânticas que permeiam até as regiões mais aparentemente vazias do espaço. Um dos momentos decisivos na evolução da nossa compreensão do nada ocorreu com a descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, em 1965. Arno Penzias e Robert Wilson descobriram esse leve brilho residual do Big Bang, um eco de micro-ondas reverberando pelo cosmos. Isso forneceu evidências contundentes para a teoria do Big Bang e remodelou nossa percepção do universo primitivo. Avanços subsequentes, como o desenvolvimento da teoria do universo inflacionário proposta pelo físico Alan Guth em 1980, expandiram ainda mais nossa compreensão do cosmos. Essa teoria propõe que o universo passou por uma expansão rápida e exponencial em seus primeiros momentos, oferecendo uma explicação convincente para a estrutura em grande escala observada no universo. Além disso, o estudo da matéria escura e da energia escura, dois componentes misteriosos que constituem a maior parte da massa e da energia do universo, aprofundou nossa apreciação pelo nada no cosmos. Essas entidades invisíveis e enigmáticas exercem sua influência gravitacional, moldando o destino do universo e desafiando nossa compreensão do vazio.
Hoje, nossa compreensão do nada no cosmos é marcada por uma profunda apreciação da intrincada dança entre o visível e o invisível, o conhecido e o misterioso. A cosmologia avançada nos levou a reconhecer que, mesmo nas regiões mais remotas do espaço, traços de atividade cósmica persistem desde flutuações quânticas até os ecos do Big Bang. O que a nada aparece ou como a nada se sente? À primeira vista, pode parecer paradoxal considerar a aparência ou a sensação de a nada, pois isso implica, inerentemente, a ausência de qualquer qualidade perceptível. Contudo, dentro desse paradoxo reside uma profunda via de exploração e contemplação. No cosmos, o conceito de a nada frequentemente evoca imagens de vastos escuros vazios, onde a ausência de matéria e energia cria um aparente vazio. Esses vazios cósmicos, que se estendem por milhões de anos-luz, podem evocar uma sensação de solidão e silêncio, uma vasta extensão onde o universo parece estar ausente. No entanto, esse aparente vazio pode ser enganador. Mesmo nas regiões mais desoladas do espaço, existe uma sutil tapeçaria de atividade. Flutuações quânticas, as suaves ondulações no tecido quântico do espaço-tempo, dão origem a pares efêmeros de partículas e antipartículas que momentaneamente surgem e desaparecem, deixando um traço de sua presença. Essas flutuações, embora imperceptíveis aos nossos sentidos, são um testemunho da intricada dança entre o nada e o mundo quântico. Elas nos lembram que, mesmo nos espaços aparentemente mais vazios, o cosmos está vivo com atividade nas menores escalas, desafiando nossas noções de vazio. Do ponto de vista filosófico, a questão de como a nada aparece ou se sente pode levar a uma contemplação introspectiva. Alguns podem argumentar que o próprio ato de perceber ou sentir a nada é um paradoxo, já que o ato de perceber pressupõe a existência de algo a ser percebido. No campo da cosmologia avançada e da ciência, nossa capacidade de compreender o conceito de a nada exige um delicado equilíbrio entre a observação empírica e a contemplação abstrata. Ele nos convida a explorar os limites da cognição humana e a ponderar os limites de nossas percepções sensoriais. Percepção humana e cognição na compreensão do a nada. Como a percepção e a cognição humanas influenciam nossa capacidade de compreender o conceito de a nada no cosmos? A percepção humana, moldada pelos nossos órgãos sensoriais, desempenha um papel crucial em nossa compreensão do universo. Nós percebemos o cosmos através das lentes dos nossos olhos, ouvidos e outros aparelhos sensoriais, que evoluíram para interpretar o mundo físico. No entanto, quando se trata de compreender o conceito de a nada no cosmos, nossos sentidos enfrentam limitações profundas. Considere os vastos vazios cósmicos que se estendem pelo universo, aparentemente desprovidos de matéria e energia. Para nossos olhos, essas regiões parecem uma escuridão profunda, um vazio pontuado por pontos distantes de luz estelar. No entanto, essa aparente ausência esconde as intricadas flutuações quânticas e atividades imperceptíveis que ocorrem até nas partes mais desoladas do espaço. Nossos sentidos, afinados para o mundo terrestre, têm dificuldade em apreender os sutis fenômenos quânticos que sustentam o cosmos. Flutuações quânticas, as ondulações efêmeras no tecido quântico do espaço-tempo, permanecem além do alcance da nossa percepção. Essas flutuações, embora minúsculas, são parte integrante da tapeçaria cósmica, desafiando nossa capacidade de realmente compreender o conceito de a nada. A cognição, o reino do pensamento e do raciocínio abstrato, complica ainda mais nossa busca para entender o vazio. Ao refletir sobre a natureza do a nada no universo, nos encontramos navegando pelo complexo território da filosofia, matemática e pensamento conceitual. As investigações filosóficas sobre o nada nos convidam a explorar os limites do pensamento humano. Nada pode realmente existir, ou é meramente um construto conceitual? Como reconciliamos a ausência de matéria e energia com a persistência das flutuações quânticas e forças cósmicas? A matemática, uma ferramenta poderosa para modelar o cosmos, oferece suas próprias percepções sobre o conceito de nada. No domínio da matemática, o zero representa a ausência de quantidade, uma representação numérica do a nada. No entanto, mesmo dentro dessa abstração matemática, encontramos o enigma do infinito, um conceito abstrato que transcende a intuição humana. Expandindo os limites humanos com a tecnologia.
Como podemos usar a tecnologia para superar nossos próprios limites humanos? Uma das principais formas de a tecnologia ampliar nosso alcance é através do desenvolvimento de telescópios e observatórios poderosos. Essas maravilhas da engenharia servem como máquinas do tempo cósmicas, permitindo-nos voltar no tempo e observar galáxias distantes, estrelas e eventos cósmicos. Eles capturam luz que atravessou as vastidões do cosmos por bilhões de anos, oferecendo-nos vislumbres do passado distante do universo. Tome, por exemplo, o telescópio espacial Hubble, uma maravilha tecnológica que orbita acima da atmosfera da Terra. Ele nos fornece imagens deslumbrantes de galáxias, nebulosas e outros objetos celestes, oferecendo insights sobre a grandiosidade do universo. Com seus instrumentos avançados, o Hubble desvendou os mistérios de galáxias distantes, lançando luz sobre sua formação, evolução e a presença de buracos negros supermassivos em seus centros. Da mesma forma, observatórios baseados na Terra, equipados com tecnologia de ponta, permitem aos astrônomos detectar e analisar fenômenos cósmicos que escapam aos nossos sentidos desassistidos. Radiotelescópios, por exemplo, capturam ondas de rádio de fontes celestes, revelando detalhes ocultos sobre o universo, incluindo a radiação cósmica de fundo em micro-onda, um vestígio do Big Bang. Além disso, a tecnologia nos capacita a explorar o cosmos através de missões robóticas e sondas espaciais. Esses instrumentos extraordinários aventuram-se em reinos inóspitos e cheios de radiação, onde a presença humana é impossível. Eles coletam dados, capturam imagens e realizam experimentos, expandindo nossa compreensão de corpos celestes e seus ambientes. Uma dessas missões são os rovers em Marte, que percorreram a paisagem marciana, examinando rochas, solo e a geologia do planeta. Esses exploradores robóticos tornaram-se nossos olhos e mãos em outro planeta, transmitindo dados valiosos de volta à Terra e incendiando a imaginação de milhões de pessoas. Além disso, o avanço da tecnologia de supercomputação revolucionou nossa capacidade de modelar e simular fenômenos cósmicos complexos. Esses computadores poderosos processam vastos conjuntos de dados, permitindo-nos simular o comportamento de galáxias, estrelas e até mesmo do universo primitivo. Através de simulações, os cientistas obtêm insights sobre a dinâmica intrincada das estruturas cósmicas, ultrapassando os limites do nosso conhecimento. O telescópio espacial James Webb. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto no recentemente lançado telescópio espacial James Webb. O telescópio espacial James Webb, frequentemente referido como JWST ou Webb, é um testemunho da engenhosidade humana e da ambição científica no campo da cosmologia avançada e exploração espacial. Este telescópio de última geração, que promete reescrever nossa compreensão do cosmos, representa uma realização monumental tanto em termos de engenharia quanto de esforço científico. Lançado em 25 de dezembro de 2021, a bordo de um foguete Ariane 5, o JWST iniciou sua jornada rumo ao segundo ponto de Lagrange, L2, localizado a aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros, cerca de 930 mil milhas, da Terra. Esse local específico foi estrategicamente escolhido devido às suas propriedades únicas, oferecendo um ambiente estável, amplamente livre da interferência da atmosfera da Terra e do intenso brilho do Sol. Tais condições são essenciais para as observações precisas do telescópio no espectro infravermelho, uma região da luz invisível ao olho humano. O objetivo principal do telescópio espacial James Webb é revolucionar nossa compreensão do cosmos, explorando o universo com um nível de detalhe e profundidade sem precedentes. Ao contrário de seu antecessor, o telescópio espacial Hubble, que observa principalmente luz visível e ultravioleta, o JWST foi especificamente projetado para observar no infravermelho. Essa capacidade lhe concede o poder de revelar fenômenos cósmicos que permaneceram envoltos em escuridão e mistério. Equipado com um conjunto de instrumentos científicos e detectores avançados, o JWST pode enxergar através de nuvens de poeira cósmica, revelando os locais de nascimento de estrelas e sistemas planetários. Sua aguçada visão infravermelha pode detectar o brilho tênue de galáxias distantes, permitindo aos astrônomos investigar as primeiras épocas do universo, logo após o Big Bang. Ao analisar a luz dessas galáxias distantes, o telescópio oferecerá insights sobre a formação e evolução das galáxias ao longo do tempo cósmico.
Além disso, o JWST está preparado para desvendar os segredos dos sistemas planetários além do nosso sistema solar. Ele estudará exoplanetas e suas atmosferas, fornecendo dados cruciais para identificar mundos potencialmente habitáveis e avançar na busca por vida extraterrestre. Suas capacidades incluem a caracterização da composição e das condições dos exoplanetas, abrindo caminho para descobertas revolucionárias na busca por ambientes habitáveis além da Terra. Ademais, os precisos instrumentos do telescópio permitem que ele explore os mistérios do lado escuro do universo. Ele investigará a natureza da matéria escura e da energia escura, componentes enigmáticos que compõem a maior parte do cosmos, mas que permanecem invisíveis aos nossos sentidos. Essa busca tem o potencial de transformar nossa compreensão das forças fundamentais e dos constituintes que governam o universo. Em essência, o telescópio espacial James Webb é uma maravilha tecnológica, um testemunho da perseverança humana e um farol de esperança para aqueles que anseiam explorar o desconhecido cósmico. Sua missão não é apenas responder às perguntas existentes, mas também levantar novas, nos impulsionando ainda mais para os territórios inexplorados do universo. A busca por vida extraterrestre. À medida que a tecnologia avança e telescópios como o JWST são lançados, nossa busca por vida extraterrestre no cosmos continua. E se encontrarmos vida? Poderíamos, possivelmente, encontrar as respostas que estamos buscando através deles? Nos últimos anos, houve uma onda de empolgação e antecipação em torno da descoberta de exoplanetas, planetas orbitando estrelas fora do nosso sistema solar. Esses exoplanetas, que são milhares, foram identificados através do trabalho diligente de telescópios espaciais e observatórios, como o Telescópio Espacial Kepler da NASA e o Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito, TESS. O número impressionante de exoplanetas levanta uma questão convincente. Alguns desses mundos distantes poderiam abrigar condições favoráveis à vida como a conhecemos? Cientistas identificaram um subconjunto de exoplanetas localizados dentro da zona habitável de suas estrelas, frequentemente chamada de a Zona Cachinhos Dourados. Esses planetas estão a uma distância de suas estrelas onde as temperaturas podem permitir a presença de água líquida, um ingrediente crítico para a vida na Terra. Para determinar o potencial de habitabilidade dos exoplanetas, astrônomos utilizam uma série de técnicas, incluindo o estudo de suas atmosferas, condições de superfície e a presença de compostos químicos que podem ser indicativos de processos biológicos. Por exemplo, o JWST, equipado com instrumentos avançados, promete revolucionar nossa capacidade de analisar as atmosferas de exoplanetas e buscar bioassinaturas, como oxigênio e metano, que podem sugerir a presença de vida. Curiosamente, a descoberta de exoplanetas revelou uma diversidade de ambientes planetários, desde gigantes gasosos escaldantes até mundos rochosos com características semelhantes às da Terra. Alguns desses exoplanetas podem possuir condições marcadamente diferentes das da Terra, mas que desafiam nossas concepções sobre onde e como a vida pode prosperar. Um dos avanços mais significativos na busca por vida extraterrestre foi a detecção de exoplanetas que residem em sistemas estelares binários, onde duas estrelas orbitam uma a outra. Esses ambientes eram antes considerados inóspitos para a vida, mas descobertas recentes ampliaram nossa compreensão sobre nichos habitáveis potenciais. Além disso, o campo da astrobiologia, que combina conhecimentos de astronomia, biologia e química, explora os extremos da vida na Terra, incluindo extremófilos que prosperam em ambientes hostis. Esses extremófilos oferecem insights sobre como a vida pode se adaptar e sobreviver em exoplanetas com condições adversas. Próxima B, com um vislumbre do distante. Agora, vamos falar sobre um dos muitos exoplanetas que nós, humanos, descobrimos. Próxima B. O enigmático exoplaneta situado na zona habitável da estrela Próxima Centauri nos convida a explorar os mistérios de mundos distantes além do nosso sistema solar. No campo da cosmologia avançada e da ciência, Próxima B se destaca como um testemunho da nossa curiosidade insaciável e da incessante busca por conhecimento sobre o cosmos. Descoberto em 2016, Próxima B rapidamente capturou a atenção de astrônomos entusiastas do espaço. Orbitando a estrela mais próxima do nosso Sol, Próxima Centauri, este exoplaneta está a aproximadamente 4,24 anos-luz da Terra.
Para colocar essa figura astronômica em perspectiva, um único ano-luz equivale a cerca de 5,88 trilhões de milhas, tornando a localização de Próxima B relativamente próxima em termos cósmicos. A posição de Próxima B dentro da zona habitável, muitas vezes chamada de a Zona Cachinhos Dourados, sugere, de forma tentadora, que as condições neste mundo distante podem ser favoráveis à vida como a conhecemos. Esta zona orbital ideal implica que Próxima B recebe a quantidade certa de radiação estelar para manter água líquida em sua superfície, um ingrediente-chave para o surgimento e sustentação da vida. Apesar de sua proximidade com a Terra, as observações diretas de Próxima B ainda são um grande desafio. Sua estrela-mãe, Próxima Centauri, é uma anã vermelha, significativamente mais fraca e fria do que o nosso Sol. Esta pequena estrela emite uma iluminação fraca sobre seu planeta companheiro, complicando nossos esforços para estudar as características do exoplaneta. Para obter insights sobre a natureza de Próxima B, os astrônomos empregam várias técnicas inovadoras. Uma abordagem envolve monitorar as pequenas oscilações da estrela causadas pela interação gravitacional com o exoplaneta em órbita. Ao medir essas oscilações, os cientistas podem estimar a massa de Próxima B e inferir suas propriedades orbitais. Outra linha de investigação aproveita a observação da luz estelar passando pela atmosfera de Próxima B durante os trânsitos em frente à sua estrela hospedeira. Esta técnica fornece um meio de analisar a atmosfera do planeta, revelando potencialmente composições químicas, gradientes de temperatura e a presença de bioassinaturas. O Telescópio Espacial James Webb, JWST, está prestes a redefinir nossa exploração de exoplanetas, oferecendo uma oportunidade de examinar Próxima B em detalhes sem precedentes. Equipado com avançados instrumentos de infravermelho, espera-se que o JWST avalie a atmosfera do exoplaneta e busque pistas sobre sua habitabilidade. Já falamos um pouco sobre exoplanetas e como eles podem mudar nossa visão sobre a vida extraterrestre no cosmos, mas vamos voltar à questão proposta neste vídeo: o que é o nada? É possível para nós, como seres humanos, realmente compreender o que o nada realmente é? Em nossa busca por encontrar uma resposta para isso, talvez precisemos primeiro entender como tudo termina, como o nosso universo acaba. Uma das hipóteses mais discutidas sobre o destino do universo é conhecida como o Grande Resfriamento ou morte térmica. Este cenário depende do conceito de expansão do universo, descoberto pelo astrônomo Edwin Hubble no início do século XX. O Grande Resfriamento sugere que o universo continuará a se expandir indefinidamente, fazendo com que as galáxias se afastem cada vez mais umas das outras. À medida que o universo se expande, o espaço entre as galáxias se estica, levando a uma diminuição na temperatura e densidade de energia. As estrelas, que são as forças motrizes das galáxias, eventualmente esgotarão seu combustível nuclear e desaparecerão na escuridão. Como resultado, o universo gradualmente se tornará mais frio e mais escuro, com temperaturas se aproximando do zero absoluto. Nesse futuro gelado, a matéria e a energia se tornarão mais dispersas, tornando cada vez mais difícil a formação de estruturas complexas, como galáxias e estrelas. Eventualmente, até mesmo os átomos se desintegrarão, deixando um universo dominado por partículas como elétrons e pósitrons vagando em um mar de escuridão. Este estado de entropia máxima e energia mínima é o que os cientistas chamam de morte térmica do universo. Outra possibilidade intrigante é o grande colapso. Este cenário propõe que a expansão do universo pode eventualmente se reverter, fazendo com que toda a matéria e energia converjam de volta para uma singularidade, semelhante às condições que existiam no momento do Big Bang. Este modelo cíclico sugere que o universo experimenta uma série infinita de expansões e contrações. No entanto, as evidências observacionais atuais a partir do estudo da aceleração cósmica e da energia escura sugerem que o cenário do grande colapso é menos provável. Em vez disso, parece que a expansão do universo está se acelerando, o que implica um destino diferente para o nosso cosmos. Outra hipótese é o grande rasgo. Nesse cenário, a expansão do universo acelera a um grau tão extremo que, eventualmente, rasga galáxias, estrelas, planetas e até mesmo átomos. O próprio tecido do espaço se desfaz à medida que a expansão continua sem parar. Embora esse conceito seja especulativo,
Ele levanta questões instigantes sobre o destino final do cosmos. A exploração do destino final do universo, seja por meio de cenários como o grande resfriamento, o grande colapso ou o grande rasgo, oferece valiosos insights sobre o conceito de nada na cosmologia. Embora esses cenários descrevam resultados drasticamente diferentes, todos tocam na questão fundamental de como a estrutura, a matéria e a energia do universo podem evoluir ao longo do tempo cósmico. Um aspecto-chave para entender o nada no contexto desses cenários é o conceito de entropia, uma medida de desordem e aleatoriedade em um sistema. O cenário do grande resfriamento, por exemplo, está associado à ideia de entropia máxima, onde o universo atinge um estado de desordem total e energia mínima disponível. Nesse sentido, o nada pode ser visto como a ausência de estruturas organizadas, como galáxias, estrelas e até mesmo partículas. Por outro lado, a ideia de um grande colapso ou de um grande rasgo sugere a possibilidade de uma transformação reversa ou rápida do universo, o que desafia nossas noções convencionais de nada. Isso nos leva a contemplar o que pode existir além do nosso entendimento cósmico atual, especialmente no contexto de teorias sobre dimensões extras ou multiversos. O estudo desses cenários cósmicos também destaca a importância da energia escura e seu papel na definição do destino do universo. A energia escura, uma força enigmática responsável pela aceleração da expansão do universo, é um conceito que expande os limites da nossa compreensão. Ao investigar as propriedades da energia escura e sua influência na evolução cósmica, os cientistas buscam uma compreensão mais profunda das forças fundamentais que atuam no cosmos. Além disso, a exploração desses cenários contribui para nossa compreensão dos princípios subjacentes do universo, do comportamento do espaço-tempo e da natureza da matéria e da energia. Esse conhecimento, por sua vez, aprimora nossa capacidade de definir e conceitualizar o nada dentro do contexto do cosmos. Quando pensamos em nada, frequentemente imaginamos algo vazio ou inexistente. Mas e quanto ao tempo? O tempo sempre avança, ou não? O tempo é um aspecto fundamental do universo ou é uma construção humana para nos ajudar a entender a realidade? Uma perspectiva sugere que o tempo é uma propriedade intrínseca e fundamental do universo. Essa visão está alinhada com nossas experiências cotidianas, em que o tempo parece fluir inexoravelmente do passado para o presente e, em seguida, para o futuro. Desde o rítmico tic-tac de um relógio até a mudança das estações, nossas vidas estão intimamente ligadas à passagem do tempo. Nesse sentido, o tempo é uma dimensão inescapável da nossa realidade, governando o desenrolar dos eventos e processos. Dentro do campo da física moderna, o tempo é um componente fundamental do espaço-tempo, uma estrutura quadridimensional que combina as três dimensões do espaço com a dimensão do tempo. A teoria da relatividade de Albert Einstein, que foi rigorosamente testada e confirmada por meio de experimentos, trata o tempo como uma entidade dinâmica e maleável. De acordo com a relatividade, o tecido do espaço-tempo não é fixo, mas pode ser influenciado pela massa, gravidade e velocidade. Essa perspectiva reforça a noção de que o tempo é um elemento intrínseco do universo, entrelaçado com a geometria do próprio espaço-tempo. Por outro lado, existe uma visão filosófica que desafia a natureza absoluta do tempo. Ela sugere que nossa percepção do tempo como uma progressão linear e unidirecional é uma construção da mente humana, uma ferramenta eficaz para organizar e dar sentido às nossas experiências. Sob essa perspectiva, o tempo é um quadro mental que impomos ao mundo para ordenar eventos e estabelecer causalidade. Um argumento que apoia essa visão chama a atenção para a relatividade do tempo. A teoria da relatividade de Einstein, particularmente o conceito de dilatação do tempo, demonstra que a passagem do tempo pode variar dependendo do movimento relativo de alguém ou do campo gravitacional em que está. Em outras palavras, o tempo não é absoluto, mas depende da perspectiva do observador. Essa percepção sugere que o tempo pode ser um conceito relativo, em vez de uma propriedade intrínseca do universo. Além disso, algumas escolas filosóficas defendem que o tempo é uma propriedade emergente resultante das interações dos processos físicos subjacentes. Desse ponto de vista, o tempo é uma consequência das leis fundamentais da física, como o comportamento das partículas, campos e energia. Nessa visão,
O tempo é uma construção humana, uma ferramenta que usamos para navegar e compreender a complexa rede de causalidade no universo. Existem regiões do universo onde o tempo se comporta de maneira diferente? E, se sim, o que isso pode nos dizer sobre a natureza do próprio tempo? Um dos princípios fundamentais da teoria da relatividade de Einstein é a noção de dilatação do tempo. A dilatação do tempo sugere que o tempo pode passar em ritmos diferentes para observadores em estados diferentes de movimento ou experimentando campos gravitacionais variados. Esse fenômeno foi confirmado experimentalmente e tem implicações práticas em tecnologias como o Sistema de Posicionamento Global, GPS, onde satélites em órbita experimentam campos gravitacionais ligeiramente diferentes e, portanto, precisam levar em conta os efeitos relativísticos para fornecer informações precisas de posicionamento. Em regiões com campos gravitacionais intensos, como nas proximidades de objetos celestes massivos como buracos negros, a dilatação do tempo torna-se particularmente acentuada. À medida que o observador se aproxima do horizonte de eventos de um buraco negro ou ponto sem retorno, o tempo para esse observador parece desacelerar drasticamente em comparação com o observador mais distante do buraco negro. Esse efeito é conhecido como dilatação gravitacional do tempo e é uma consequência da curvatura do espaço-tempo por objetos massivos, conforme descrito pela teoria geral da relatividade de Einstein. Outra região do universo onde o tempo se comporta de maneira diferente é na expansão cósmica. O próprio universo está se expandindo, e essa expansão influencia a passagem do tempo. À medida que o universo se expande, as galáxias e os objetos dentro dele se afastam uns dos outros, fazendo com que a luz que emitem experimente um desvio para o vermelho. Esse desvio não afeta apenas a cor observada da luz, mas também a frequência e a passagem do tempo em si. Observadores em diferentes galáxias podem perceber o fluxo do tempo de forma diferente devido à expansão cósmica. Além disso, no reino da mecânica quântica, o comportamento das partículas subatômicas pode desafiar nossa compreensão intuitiva do tempo. Fenômenos quânticos como o emaranhamento e a superposição sugerem que partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, desafiando a noção clássica do tempo como uma progressão linear de eventos. Será que a viagem no tempo é teoricamente possível? E quais paradoxos e desafios estão associados a ela no campo da física teórica? Várias teorias sugerem que a viagem no tempo pode ser teoricamente possível, embora realizá-la seja um obstáculo tecnológico e científico imenso. Alguns dos conceitos mais notáveis que alimentam as discussões sobre viagem no tempo incluem que buracos de minhoca, que uma ideia popular é que os buracos de minhoca transitáveis, túneis hipotéticos através do espaço-tempo, poderiam fornecer atalhos para diferentes pontos no tempo e no espaço. A física teórica permite a existência de buracos de minhoca, mas criar e estabilizar um exigiria formas exóticas e atualmente desconhecidas de matéria com energia negativa. Curvas temporais fechadas, CTFS. Algumas soluções das equações da relatividade geral de Einstein permitem a existência de CTFS, que são trajetórias no espaço-tempo que se curvam sobre si mesmas, potencialmente permitindo laços fechados no tempo. No entanto, entrar e navegar nessas CTFS exigiria a existência de matéria exótica com energia negativa, e elas levantam paradoxos. O efeito borboleta, se essa ideia postula que até mesmo pequenas mudanças feitas no passado podem levar a consequências profundas e imprevisíveis no futuro. Por exemplo, um viajante no tempo pisando em uma borboleta no passado distante pode, inadvertidamente, alterar o curso da história de maneiras imprevisíveis. O paradoxo do Bootstrap. Esse paradoxo envolve um objeto ou informação enviado de volta no tempo de tal forma que ele se torna a própria coisa que foi originalmente enviada. Por exemplo, um viajante no tempo poderia dar a Shakespeare uma cópia de suas próprias obras, que Shakespeare então publicaria, criando um paradoxo em que a origem da obra original se torna incerta. Conservação de energia e causalidade, e a viagem no tempo poderia potencialmente violar princípios fundamentais como a conservação de energia e a causalidade. Mudanças feitas no passado poderiam interromper a cadeia causal de eventos, levando a inconsistências lógicas. O princípio da autoconsistência de Novikov, proposto pelo físico Igor Novikov, este princípio sugere que as leis da física conspirariam para impedir qualquer ação no passado que criasse paradoxos. Em outras palavras, se a viagem no tempo fosse possível,
o universo garantiria que os paradoxos fossem evitados. Embora esses paradoxos e desafios representem obstáculos significativos para a realização prática da viagem no tempo, eles também servem como fascinantes experimentos mentais. A teoria dos multiversos. Poderia ela nos ajudar a entender o que o tempo e o espaço realmente são em sua essência? A teoria dos multiversos postula que o nosso universo, que percebemos como uma vasta extensão de estrelas, galáxias e fenômenos cósmicos, não é o único universo existente. Em vez disso, sugere a existência de um multiverso, um vasto e diversificado conjunto de universos, cada um com seu próprio conjunto único de leis físicas, constantes e propriedades. A interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Esta interpretação sugere que cada evento quântico com múltiplos resultados possíveis dá origem a um desdobramento do universo, criando uma infinidade de universos paralelos, cada um representando um dos resultados potenciais. Nesse ponto de vista, o universo se divide continuamente em um número inimaginável de ramificações, englobando todos os resultados concebíveis das interações quânticas. Cosmologia inflacionária, de acordo com esses modelos. O universo primitivo passou por uma fase rápida de expansão, durante a qual diferentes regiões do espaço expandiram a taxas variadas. Em algumas regiões, a expansão cessou, permitindo a formação de galáxias e estrelas, enquanto em outras, continuou indefinidamente, criando a universos bolha com propriedades físicas diferentes. O panorama da teoria das cordas. O conceito de um panorama de universos possíveis dentro da teoria das cordas também contribui para a teoria do multiverso. A teoria das cordas propõe que existem inúmeras configurações possíveis para os blocos fundamentais do universo, levando à ideia de que nosso universo é apenas uma das muitas configurações possíveis dentro desse vasto panorama. Será que algum dia seria possível para os humanos encontrar a resposta para a teoria do multiverso? Embora a teoria do multiverso apresente possibilidades empolgantes, testá-la apresenta desafios formidáveis devido à sua natureza inerente. Os principais obstáculos para testar a teoria do multiverso incluem isolamento cósmico. Os universos dentro de um multiverso são frequentemente considerados causalmente desconectados uns dos outros. O que significa que eventos em um universo não teriam impacto direto em outro. Esse isolamento cósmico torna extremamente difícil observar ou interagir com outros universos. Falta de evidências diretas, e até o momento, não há evidências observacionais ou experimentais diretas da existência de universos paralelos. A teoria do multiverso é amplamente teórica e baseada em modelos matemáticos complexos, o que torna difícil verificá-la empiricamente. Escala cósmica, que a vastidão do multiverso, se ele existir, está além do nosso alcance observacional atual. A imensa escala de universos potencialmente infinitos espalhados pelo cosmos apresenta um desafio logístico em termos de exploração e estudo. No entanto, apesar desses desafios, alguns pesquisadores estão explorando maneiras indiretas de testar aspectos da teoria do multiverso e fundo cósmico de micro-ondas, CMB. Estudar variações na radiação do fundo cósmico de micro-ondas. O brilho remanescente do Big Bang pode fornecer insights sobre a existência de outros universos. Anomalias ou padrões no CMB poderiam indicar colisões ou interações com outros universos durante a inflação cósmica. Teoria das cordas e física de partículas. A teoria das cordas, uma estrutura que inclui o conceito de multiverso, pode oferecer previsões ou restrições potenciais que poderiam ser testadas através de experimentos de física de partículas de alta energia. Descobrir evidências da teoria das cordas ou de partículas consistentes com suas previsões poderia, indiretamente, apoiar aspectos da teoria do multiverso. Fenômenos específicos do multiverso. Se a teoria do multiverso prevê a existência de fenômenos ou constantes físicas únicas em outros universos, identificar essas constantes ou observar tais fenômenos poderia oferecer evidências indiretas. Em essência, embora a confirmação direta do multiverso permaneça um desafio científico formidável, os pesquisadores estão ativamente explorando caminhos dentro dos limites do conhecimento e da tecnologia atuais. Com sorte, encontraremos uma resposta para isso dentro de nossa vida. Agora que discutimos várias teorias sobre espaço e tempo, vamos nos aprofundar no último tema: o que exatamente é matéria?
Essencialmente, matéria é a substância material que compõe todos os objetos físicos, desde as menores partículas até os vastos corpos celestes que povoam o cosmos. Tudo que vemos, tocamos e com o que interagimos, incluindo nós mesmos, é composto de matéria. A matéria é caracterizada por várias propriedades fundamentais e massa, e uma das características definidoras da matéria é a massa. A massa é a medida da quantidade de matéria em um objeto, tipicamente medida em unidades como quilogramas ou gramas. Ela determina o peso de um objeto e sua interação gravitacional com outros objetos. Volume e a matéria ocupa espaço, e a quantidade de espaço que ocupa é referida como seu volume. Diferentes formas de matéria podem ter volumes variados, desde a densidade compacta de um sólido até a dispersão de um gás. Partículas, e a matéria é composta por minúsculas partículas, cada uma com suas próprias propriedades únicas. Essas partículas incluem átomos, moléculas e partículas subatômicas, como prótons, nêutrons e elétrons. A disposição e o comportamento dessas partículas determinam as propriedades físicas e químicas da matéria. Estados, e a matéria pode existir em diferentes estados, comumente categorizados como sólido, líquido, gás, às vezes, plasma. Esses estados são definidos pela disposição e movimento das partículas. Por exemplo, em um sólido, as partículas estão compactadas e têm movimento limitado, enquanto em um gás, as partículas estão mais espalhadas e têm maior liberdade de movimento. Composição química, e a matéria pode ser ainda classificada com base em sua composição química. Elementos, compostos e misturas representam várias formas de matéria. Elementos consistem em um único tipo de átomo, enquanto compostos são formados por diferentes tipos de átomos quimicamente ligados. Misturas são combinações de diferentes substâncias que não estão quimicamente ligadas. Propriedades físicas e químicas. Cada tipo de matéria possui propriedades físicas e químicas distintas que definem seu comportamento e características. Essas propriedades incluem densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, condutividade e reatividade. A matéria não é estática, mas está sujeita a várias transformações físicas e químicas. Através de processos como reações químicas, reações nucleares e mudanças de fase, a matéria pode transitar de uma forma para outra, dando origem à variedade de substâncias e fenômenos observados no universo. O papel da matéria no cosmos é central para nossa compreensão da estrutura e evolução do universo. Ela forma a base para corpos celestes, galáxias, estrelas e planetas. Além disso, a matéria interage através das forças gravitacional, eletromagnética e nuclear, moldando a dinâmica do universo tanto em escala cósmica quanto quântica. Agora, vamos nos aprofundar no reino subatômico e nas várias formas e estados da matéria, revelando a intrincada tapeçaria do universo material. A matéria é composta por partículas subatômicas, que são os blocos de construção dos átomos. As três principais partículas subatômicas são prótons, nêutrons e elétrons. Prótons são partículas com carga positiva encontradas no núcleo, ou centro, dos átomos. Eles são cruciais para definir a identidade de um elemento. Nêutrons são partículas sem carga que estão ao lado dos prótons no núcleo. Eles contribuem para a massa de um átomo, mas não para sua carga. Elétrons são partículas com carga negativa que orbitam o núcleo em nuvens eletrônicas ou níveis de energia. Os elétrons determinam o comportamento químico de um átomo e desempenham um papel fundamental nas reações químicas. Elementos são a forma mais pura da matéria, cada um consistindo em um tipo único de átomo, definido pelo número de prótons em seu núcleo. A tabela periódica dos elementos organiza todos os elementos conhecidos com base em seu número atômico, que é o número de prótons. Compostos são substâncias formadas quando dois ou mais elementos diferentes se combinam quimicamente em proporções fixas. Essas combinações criam substâncias completamente novas com propriedades distintas. A água, HO, por exemplo, é um composto formado por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Misturas são combinações de diferentes substâncias que não estão quimicamente ligadas. Ao contrário dos compostos, as misturas não têm proporções fixas, e os componentes individuais mantêm suas propriedades.
Exemplos de misturas incluem o ar, uma combinação de gases, água salgada, uma mistura de sal e água, e até mesmo uma salada de frutas. A matéria existe em vários estados, que dependem da disposição e do movimento de suas partículas, e nos sólidos, as partículas estão bem próximas, têm posições fixas e vibram no lugar. Sólidos têm formas e volumes definidos. Nos líquidos, as partículas estão mais soltas e podem se mover umas sobre as outras, permitindo que fluam. Os líquidos têm volume definido, mas assumem a forma do recipiente em que estão. Nos gases, as partículas estão amplamente espaçadas e se movem livremente, preenchendo todo o recipiente que ocupam. Gases não têm forma nem volume definidos. Plasma, que em temperaturas extremamente altas, a matéria pode se ionizar, formando um estado conhecido como plasma. Plasmas são compostos de íons carregados positivamente e elétrons livres. Estrelas, relâmpagos e letreiros de neon são exemplos de plasma. A diversidade da matéria em seus estados e formas permite a complexidade e variedade observadas no universo. Ela é a substância das galáxias, estrelas, planetas, organismos vivos e de tudo o que observamos no cosmos. Compreender as propriedades e o comportamento da matéria é fundamental para nossa compreensão do mundo natural e para a exploração científica do universo. Em nossa jornada pelo cosmos e pela intricada tapeçaria da matéria, encontramos a vasta diversidade e complexidade do mundo material. No entanto, em meio a essa riqueza, o conceito de nada nos convida a contemplar o vazio, a ausência e os espaços enigmáticos que existem entre partículas, objetos e até mesmo universos. Desde a escala subatômica, onde partículas parecem piscar dentro e fora da existência em flutuações quânticas, até a escala cósmica, onde o vácuo do espaço não está realmente vazio, mas preenchido com energia escura e radiação de fundo cósmico, a noção de nada desafia nossas percepções e desperta questionamentos filosóficos. Será que o nada é meramente a ausência de algo, ou possui sua própria existência e essência? Podemos realmente compreender o nada, ou ele permanece um conceito abstrato e ilusório que transcende a cognição humana?